Capítulo 21. Quer tocar o outro peito de novo? Não. Não vou tocar. Chegamos. Desça do carro. O carro de luxo parou em frente a uma casa grande no meio do vinhedo. Um homem de meia idade com barba parecia forte e, o mais importante, muito atraente. Não pensei que chegariam tão rápido. Eu já estava esperando. Varayut, ou Youth, o dono do vinhedo, desceu da casa para receber a visita. Seu olhar estava fixo em Teirachat, com um sorriso de satisfação evidente. Titinan seguiu a chefe, que já havia entrado na frente. Saímos bem cedo, mas chegamos no final da tarde. Dá tempo de ver o vinhedo ainda? Eu só pretendo ficar uma noite. Ela planejava ficar apenas 2 dias e uma noite. Dá tempo, sim, mas é uma pena que só fiquem uma noite. Eu pretendia levar vocês para passear. Mas tudo bem, fica para a próxima. Se vierem de novo, me dê um dia para levar vocês para passear. Pensei que viria sozinha. Sua secretária disse que não poderia vir. Esta é a estagiária. Se quiser levá-la para passear, deixe para a próxima. Desta vez eu não me preparei. Então, quer dar uma volta? Que tal nós dois irmos sozinhos? A mão dele apontou para o grande vinhedo. Era o pôr do sol, e o céu estava tingido de laranja pela luz do sol. O ambiente parecia perfeito para um passeio a 2. Ah, e a minha secretária? Ela não precisa ir junto? Como o homem mencionou nós dois, isso excluía Titinan. Ah, claro. Ela pode ir, sim. Então vamos. Ele olhou de soslaio para a secretária mais jovem. A que foi olhada sentiu imediatamente que o homem não queria a companhia dela. Mas e daí? Ela faria questão de ser a vela. Eu fiquei muito feliz quando soube que você entraria em contato. Eu também sou do ramo alimentício, então já conhecia um pouco. Mas eu soube que no começo você ia se casar com a família Taihiram para unificar os negócios, não é? Desculpe-me por perguntar. Não tem problema. Na verdade, aquele casamento era por negócios, mas acabou sendo desfeito por alguém. Teirachat olhou para Titinan, que se encolheu ao ser encarada. A outra desviou o rosto imediatamente. Então, a senhora ainda está solteira, não é? O homem perguntou, cauteloso. A única resposta que obteve foi um olhar de soslaio. E então, Youth. Qual é a sua decisão? Se eu quiser comprar as suas uvas, garanto que vou pagar um preço melhor do que se você vendê-las por conta própria. Além disso, eu faço um contrato de longo prazo de 5 a 7 anos. Assim, você não terá que se preocupar em plantar sem lucro, só preciso que você garanta que possa fornecer a quantidade que eu preciso. Ela não queria responder à pergunta, então desviou para outro assunto. Sobre isso, não se preocupe. Eu tenho muitas terras, e o pessoal daqui está disposto a vender para mim. Eu vou expandir o vinhedo e garantir a produção dentro do prazo. Ele cuidava de quase todas as etapas, mantendo a produção estável. Além disso, ele já tinha a intenção de expandir o vinhedo. Com uma oferta tão satisfatória, ele não a deixaria escapar. E se conseguisse conquistar o coração da dona da empresa Teirachat, seus negócios cresceriam ainda mais. Ele já havia pesquisado sobre a empresária antes de entrar em contato. Ela era interessante, tanto nos negócios quanto pessoalmente. As uvas parecem grandes. Sim, na verdade eu tentei fazer vinho com as uvas deste pomar. Quer provar? É uma degustação para ver se o sabor agrada. Quero. Varayut guiou até a casa, que tinha um porão onde ele fermentava vinho para consumo próprio. Ele parou em frente a um grande barril de vinho, que tinha uma torneira no meio para servir o vinho doce. Titinan olhou em volta. Viu que a sala estava cheia de garrafas de vinho e licores variados, que provavelmente não eram apenas bonitas, mas também caras. Este aqui foi fermentado por 2 anos. O sabor está ótimo. Experimente. A torneira no centro do barril de carvalho foi aberta e o vinho tinto, exalando um aroma doce, atingiu o nariz. Teirachat pegou uma taça e outra foi estendida para Titinan, que a pegou com hesitação. Ela nunca havia provado vinho. Só havia bebido licores em bares e com clientes, bebia apenas água ou suco. É cheiroso. A que falava pegou a taça de vinho e girou o líquido lentamente, suavemente. Em seguida, levou a taça ao nariz, fechou os olhos e inspirou fundo. Permitiu que o cérebro processasse os aromas. O cheiro do vinho era doce e agradável. A pessoa que nunca havia provado ficou olhando, pois não imaginava que beber vinho exigisse tanta cerimônia. O sabor é realmente bom. A mulher elogiou, fazendo o homem sorrir largamente. A pessoa que se sentia como uma vela só podia beber taça após taça, olhando para os dois que conversavam animadamente sobre um assunto que ela não entendia nada, e era a primeira vez que provava.
Quando Varayut continuou a conversar com Terahat sem prestar atenção nela, a mais jovem foi até o barril de vinho e abriu a torneira, enchendo a taça sozinha, sem se importar com o único par de olhos que a observava com interesse. Garota bêbada? Derat! Vendo que a outra não prestava atenção nele, ele a chamou em voz alta, pois ela estava olhando apenas para a estagiária. Parece que a sua secretária gostou do vinho. É mesmo. Por estar muito focada no trabalho, ela se esqueceu da outra. De repente, o corpo magro se afastou, sentando-se perto do barril de vinho. E ela estava bebendo tanto que já devia estar tonta, a ponto de encostar no barril daquele jeito. E durante todo o tempo, ela bebia sozinha, olhando para Terakat com hostilidade de vez em quando. Capítulo 22. Aperte forte. Está querendo chamar atenção, garotinha? Pensa que vou me importar? Beba até cair. A voz dela murmurou baixinho, antes de ser chamada pelo homem. Varayut começou a puxá-la para mais conversas, até que o tempo passou. A pessoa sentada a uma distância considerável já não conseguia se manter reta. O corpo balançava de um lado para o outro. Então, por hoje é só. Amanhã eu gostaria de ver se o seu vinhedo consegue produzir o suficiente. Hoje, só vi por cima e acho que é possível, mas eu gostaria de ver o método de cuidado também. Espero que seja possível. Vendo que a outra parecia estar mal, Terakat abandonou a conversa e voltou a se concentrar na estagiária. Claro. Então nos vemos amanhã de manhã. O quarto de dormir está arrumado na casa de hóspedes. Eu as levo até lá. Não precisa. Eu prefiro ir sozinha. É só me dizer o caminho. Ela se aproximou, ajudando a segurar o corpo pequeno de Titinan, que estava prestes a adormecer. Passou o braço da outra pelo seu pescoço, usando a força para fazê-la acompanhar o passo. Eu não aguento mais beber. Estou bêbada. A voz pequena se arrastou e o hálito exalava o cheiro do vinho fino. Eu sei que está bêbada. Ela seguiu o caminho que Varayut indicou. Não era longe da casa principal, apenas nos fundos. Havia lanternas iluminando todo o caminho até a casa de hóspedes. Demorou para prestar atenção em mim, hein? A pessoa pequena fez beicinho e se moveu, esfregando-se nela. Mesmo a pessoa mais alta, que estava sóbria, cambaleou. Sentindo que a mais jovem estava sendo provocadora, ela olhou de soslaio, mas a outra não demonstrou medo algum. Eu estava trabalhando? Está querendo chamar a atenção? Mesmo irritada, ela respondeu. Depois de andar um pouco, chegaram à porta da casa. A chave que recebeu foi usada para destrancar a porta. Ela acendeu a luz para iluminar o interior, com medo de esbarrar em algo. Ela realmente queria deixar Titinan ali e ir embora. Dá para parar de esfregar seus seios falsos em mim? A outra estava tão desequilibrada que os seios fartos estavam roçando no lado do corpo de Terahat. Ela não sabia se era intencional ou não, mas em vez de se envergonhar, a outra apenas sorriu de leve. Deve ser aquele quarto ali, o quarto de dormir. Ela apontou para a porta de madeira fechada. Atrás dela estava o quarto bem arrumado. Terahat jogou a dona do corpo pequeno na cama, fazendo-a sentir uma pontada de dor. Eu vou tomar banho. Ou você quer ir primeiro? Que tal tomarmos juntas? Mas você disse que meus seios são falsos. Como sabe que são falsos, hein? Você só tocou, nunca viu. Apenas sei. Seios falsos. Você tocou e ainda diz que são falsos? Ou quer tocar de novo e apertar forte para saber se são de verdade ou de mentira? Hein? Ou está falando isso porque quer olhar sua pervertida? O rosto embriagado olhou para a outra, desconfiado. Pare de falar bobagens e vá tomar banho. Eu acho que você está muito bêbada. O rosto corado e os olhos embriagados olhando para ela faziam sentir-se insegura em relação aos seus próprios sentimentos. Além disso, as palavras dela eram sugestivas. Isso a fazia sentir um arrepio pelo corpo. Mas eu estou com sono. Sinto que vou desmaiar. Se eu demorar, venha me chamar, caso eu durma. A consciência dela estava se esvaindo, e ela sentia o corpo quente. O corpo pequeno levantou-se da cama e cambaleou até o banheiro próximo. A água fria do chuveiro escorreu sobre a pele quente. A pessoa bêbada sentia o corpo inteiro esquentar, até mesmo o rosto. As mãos pequenas acariciaram o rosto suavemente antes de descerem para tocar os seios, apertando-os lentamente. Por que estou excitada agora? Não sabia se era o efeito do álcool, mas os dedos pequenos deslizaram para o centro da flor proibida incontrolavelmente. A ponta do dedo tocou o ponto sensível, pressionando levemente. Mas a emoção que estava crescendo se intensificou. O dedo pressionou com mais força, e sua respiração ficou ofegante. Ela mordeu os lábios para conter os sons.
Embora o banheiro estivesse longe do quarto, isso não significava que ela pudesse gemer livremente. Os lábios se apertaram e o dedo começou a esfregar o ponto sensível com mais força, até que ele ficou duro. Uá! O dedo esfregou mais forte. Quanto mais intensa ficava a sua excitação, mais o dedo se movia rapidamente. A outra mão apertou o seio, com tanta força que deixou marcas vermelhas. Não aguento mais. Talvez fosse a sensibilidade daquele ponto que não era tocado há muito tempo. Apenas o toque lento a fazia sentir que estava prestes a atingir o clímax. O corpo pequeno caiu no chão frio do azulejo, com o dedo ainda pressionando o ponto sensível. Quanto mais ela esfregava com força, mais o corpo respondia, ficando úmido. Ela tentou conter a respiração ofegante, ouvindo apenas o som da água. A água fria não acalmava a excitação que a consumia. Pelo contrário, a excitação atingiu o pico. Os dedos apertaram com força mais 2 ou 3 vezes, até que o corpo pequeno se contorceu e caiu no chão molhado. Não aguento. O som de cansaço escapou. O dedo foi retirado depois que ela atingiu o clímax. Embora a sensação ainda permanecesse, pelo menos ela havia se aliviado, mesmo que não completamente. Sinto que vou dormir. Talvez fosse o efeito do álcool, mas ela começou a sentir muito sono. O corpo pequeno pegou a toalha e secou o corpo molhado. Você ainda está viva? Derakat abriu a porta sem fazer barulho, pois a outra havia desaparecido por muito tempo. Ela se levantou para verificar, mas o que viu foi o corpo nu da mais jovem segurando apenas uma toalha. O corpo ísguio e bem proporcionado, a pele clara e suave como tronco de bananeira. O que mais a chocou foi o peito firme e o quadril redondo e bem formado. Espere! Como entrou aqui? A mais jovem apertou a toalha para cobrir a frente. A pessoa que foi questionada, ao se dar conta, desviou o olhar imediatamente, com medo de ser acusada de espiar. É que você demorou. Achei que tinha desmaiado. Se está bem, ótimo. Eu vou esperar no quarto. A que falou gaguejou, olhando para o outro lado. As pernas longas a levaram rapidamente de volta ao quarto. Ela se sentou na beirada da cama, apoiando os cotovelos nas pernas. As mãos cobriam o rosto que estava quente. Ela tinha certeza de que não gostava de mulheres, mas o que era aquele sentimento? Seu coração estava acelerado. O rosto estava quente até o pescoço. Ou será que ela estava envergonhada por ter visto o corpo nu? Não, foi só um susto. Derakat murmurou baixinho. Ela se jogou na cama, sentindo o coração ainda acelerado. A mão fina tocou o próprio peito. Sentiu o ritmo forte do coração. A pessoa confusa esfregou o rosto com as mãos para recobrar a razão. Capítulo 23. Ódio. Mas quero você, pervertida. Eu não sou pervertida. As mãos foram abertas, mostrando quão perto a outra estava. Além disso, a outra usava apenas uma toalha curta, que mal cobria o corpo. A parte de cima não estava bem coberta, e a parte de baixo estava insinuante. Os seios sobressaiam perigosamente. É pervertida, sim. Entrou sem pedir. Se isso não é ser pervertida, o que é? Por quê? Quer me ver nua? Ou realmente está interessada em mim? Se for, você perdeu. O canto da boca dela se curvou em um sorriso. Seus olhos olharam para a pessoa que estava com o rosto tão vermelho quanto o dela, devido ao álcool. Não estou interessada. O que é que alguém como você teria para me interessar? Os olhos dela ainda encaravam a pessoa mais jovem que estava ajoelhada à sua frente. O olhar automático acabou fixando-se no decote que aparecia por cima da toalha. A pessoa mais velha engoliu em seco, sem perceber. E o que você está olhando, então? Você mesma disse que alguém como eu só tem o corpo para oferecer. Ou você realmente está interessada no meu corpo? Já que a outra havia visto seu corpo, não havia nada a se envergonhar. E vendo aquela atitude, ela tinha certeza de que a outra a estava encarando. Falso. O que teria de interessante? O único que se interessaria seria o tipo de homem que te leva para o hotel. Então, quer tentar para ver se você se interessa? O corpo pequeno se levantou, e a toalha caiu no chão. O corpo branco e liso foi revelado completamente. Titinan subiu na cama em direção à pessoa que estava recuando, movendo-se para o centro da cama. O corpo pequeno se ajoelhou sobre ela. As mãos empurraram o peito de Derakat, deitando-a. A mais jovem montou sobre ela, com as pernas abraçando a cintura. As mãos pequenas pegaram as mãos da outra, pressionando-as contra seus próprios seios. Ela podia sentir a maciez na palma da mão quente que segurava seus seios. O que você está fazendo? Não use minhas mãos para apertar seus seios. Que nojo. Mesmo dizendo isso, a mão dela não se afastou. Nojo, de verdade?
Tente apertar para ver se são falsos, como você disse. Mas você já apertou antes, não foi? Da última vez, apertou tanto que amassou a minha blusa. O quê? Você não me odeia? Ou está tão desesperada que precisa seduzir a pessoa que odeia? Não pensa que eu sinto nojo? Ela sentia que estava sendo pega, que também havia se deixado levar. Não sabia por que o corpo esguio à sua frente a excitava tanto. Ou será que era normal que alguém se deixasse levar quando era seduzido? Mesmo que eu te odeie, se for para resolver a minha necessidade, eu aceito. Ou será que você é péssima na cama e tem medo de tentar? O corpo pequeno se inclinou sobre a que estava embaixo. Com a ponta dos dedos, acariciou o rosto da outra, descendo até os lábios sensuais. A pessoa que foi insultada abriu a boca para que os dedos entrassem. A mão que segurava os seios apertou mais forte. O corpo pequeno, que estava sendo apertado, soltou um gemido. Até que não é ruim, é macio como se fosse de verdade. A pessoa por baixo apertou mais forte. Quanto mais via a reação da outra, mais excitada ficava, com vontade de brincar mais. Os dedos apertaram os mamilos, pressionando-os um contra o outro. Os mamilos que foram tocados ficaram duros, lutando contra a mão, e a base dos seios ficou marcada. Atrevida. Mesmo comigo, você fica excitada. O rosto bonito se aninhou no pescoço branco. Titinan levantou o rosto para que a outra pudesse se aninhar confortavelmente. O nariz pressionou o pescoço, inalando o cheiro doce. Ela sentiu a respiração ofegante no pescoço. O aperto nos seios também ficou mais forte. Assim. Aperte forte. A pessoa pequena por cima rebolou o quadril sobre a cintura. O toque excitante estimulou a mais jovem. Ela olhou de soslaio para a pessoa por baixo, que estava de olhos fechados, beijando seu pescoço. Sua força começou a diminuir. Sua consciência estava se esvaindo. A mão dela lentamente desceu para segurar os seios, apertando-os, fazendo a carne escorrer entre os dedos. Chefe, posso te beijar? Qual boca você quer beijar? A de cima ou a de baixo? A pergunta, acompanhada de um sorriso satisfeito, acendeu a chama da mais jovem. Titinan abraçou o pescoço de Teerachat com força e inclinou os lábios em direção aos dela, pressionando a boca sensual lentamente. Vendo que a outra não afastava, ela começou a beijar os lábios. Teerachat, percebendo que a outra estava tentando beijá-la e sentindo-se excitada, abriu a boca para que a língua macia invadisse. O beijo tinha o gosto do vinho amargo. No entanto, as línguas macias se entrelaçavam. O quarto silencioso ecoava com o som dos beijos, iluminado apenas pela luz da cabeceira. O corpo branco e liso refletia a luz, parecendo pérolas. As mãos acariciavam aquele corpo, irresistivelmente. Nan! A voz rouca chamou o nome da pessoa por cima, que rebolava o quadril sobre sua cintura sem parar. Teerachat estava perdendo a cabeça com a sensação da mais jovem, tanto a maciez dos seios quanto o sabor doce da boca. O som úmido do beijo ecoava no quarto, misturado com a respiração ofegante, intensificando a excitação. A língua macia e atrevida estava satisfeita na boca, explorando cada canto. A respiração ofegante da pessoa por baixo aumentou, misturada com o desejo. Então, Titinan foi virada, ficando por baixo. Teerachat se afastou do beijo por um momento para que a outra pudesse respirar, antes de beijá-la novamente, encaixando o corpo entre as pernas macias da mais jovem, como se forçasse as pernas a se abrirem. Titinan fechou os olhos, abrindo a boca para que a outra a invadisse. O corpo pequeno se encolheu quando as pernas foram acariciadas. O corpo magro foi abraçado até afundar na cama. A outra apoiou um braço ao lado da cabeça da pessoa de baixo, pressionando o corpo contra ela. A mais jovem ofegava, abraçando o pescoço da chefe, que estava por cima, apertando a roupa para aliviar a excitação. Sua atrevida. Ao afastar o rosto, os olhos penetrantes olharam para a pessoa por baixo, rindo. O que havia levado as duas àquela situação? Mas ela admitiu que também estava excitada. Quer continuar? Se não souber fazer, eu ensino. Eu ensino de graça, sem cobrar. Que tal considerarmos isso um teste? Está interessada em me contratar para praticar na cama? A mulher de curvas atraentes esfregou-se nas coxas da outra através da calça fina, sedutoramente. Acha que eu sou tão inexperiente assim? Ela não era tão inexperiente. Mesmo que nunca tivesse praticado, já tinha visto antes. Então, vamos continuar. Eu não aguento mais. Os dedos acariciaram o seio volumoso, descendo até a barriga, e tentaram enfiar a mão na calça, mas foram parados no cós. Sim, mas eu posso tomar banho primeiro? Assim está sujo. Ela estava suada, e não tinha a certeza se seria bom continuar assim.
Capítulo 24. Eu vou te seduzir mais. Tomar banho? Não tem problema, eu lambo. Não me importo. Ela não sentiu nojo algum, e agora estava tão excitada que não conseguiria parar. Eu não tomei banho, estou suada, e meu corpo está sujo. Se aquela fosse a primeira vez entre as duas, ela queria que fosse o melhor possível. Não queria que a outra a zombasse depois dizendo que ela não era boa. Tudo bem, mas seja rápida. Se demorasse demais, ela não garantia que esperaria ou que não desistiria no meio do caminho. Sim, mas eu prometo que vou fazer você gritar. O corpo alto se levantou e foi para o banheiro, ignorando o que a outra dizia. Titinan, que não conseguiu impedi-la, apenas se rendeu. Ela jogou a cabeça no travesseiro macio. Ao pensar melhor, era um pouco embaraçoso que ela tivesse sido a sedutora e chegado a esse ponto. Volte logo. Estou esperando. Já terminei. Vamos continuar? Derachat se apressou em tomar banho e voltou para o quarto. Mas a outra não respondeu. Ao se aproximar para olhar, viu que a outra estava de olhos fechados e parecia estar roncando um pouco. Você me deixou excitada e foi dormir? Ao se inclinar para olhar, viu que a outra havia adormecido. O canto da boca da mais velha se curvou em um sorriso. O som dos pássaros acordou a pessoa que bebeu muito na noite anterior. As pálpebras tentaram se abrir, mas estavam pesadas demais. O corpo pequeno se virou na cama grande, antes de soltar um suspiro profundo. Sua cabeça estava pesada. Ela não sabia quando adormeceu, mas percebeu que havia luz lá fora e o som dos pássaros da manhã. Ela estava sozinha na cama grande. A pessoa que dividia o quarto havia sumido. Ontem à noite. Ela se lembrava um pouco do que aconteceu, mas havia dormido e dito coisas embaraçosas. Ao olhar em volta, a outra realmente não estava no quarto. Ela estava sozinha. A mão pequena pegou o celular para ver as horas. O ponteiro curto apontava para quase 10 horas. Ela sabia que havia acordado tarde. Titinan levantou-se da cama, apressou-se em tomar banho e se vestir, caminhando ao longo da casa principal em direção ao vinhedo que estava à vista. Mas não havia sinal da chefe. Sem saber para onde ir, ela foi sentar-se em um banco sob uma grande mangueira. As pernas pequenas balançavam no chão, entediadas, até que um par de pés parou à sua frente. Ela não precisava adivinhar quem era. As pernas finas e a pele clara. Ao mover os olhos para cima, viu a pessoa à sua frente de braços cruzados, olhando para ela com irritação. Acordou? Dormiu bem? Me deixou excitada sozinha. Ela ainda estava excitada da noite anterior. Ver a outra fazia com que se lembrasse da noite passada, ficando irritada novamente. Eu estava bêbada e acabei dormindo. A culpa não é minha. Se vai dormir, não fique se esfregando nos outros. Está reclamando porque perdeu a chance? É por isso que está de mau humor? Que tal eu compensar? Não estou excitada. O que teria para ficar excitada? A única que estava excitada era você. Ah, é? Está dizendo que mesmo eu te seduzindo desse jeito, você não ficou excitada? Sim, é isso. Ótimo. Da próxima vez eu vou te seduzir ainda mais. Titinan levantou-se, ficando na altura da outra, com o rosto quase encostando no dela. Eu vou tomar café. Me siga. A pessoa alta não ousou fazer contato visual, com medo de demonstrar algo, então desviou o rosto e foi em direção à mesa do café da manhã que acabara de ser posta. Titinan se apressou em lavar o rosto e a seguiu. Acordou? Secretária, a Sinritoshat disse que ia voltar hoje. Então pedi à empregada para preparar o café da manhã para vocês comerem algo antes de ir. Varayut parou ao lado de Terachat. Ela desviou o rosto e soltou um suspiro de irritação. O homem não parava de falar de maneira doce, o que a irritava. Mas ela se sentou para tomar café da manhã para não ser rude. Ah, vai voltar hoje? Pela programação original, elas não precisavam voltar com tanta pressa e ainda teriam tempo. Sim, um cliente marcou uma reunião amanhã, então vamos voltar hoje. Sobre o contrato, vou mandar alguém para te entregar. Espero que possamos trabalhar juntos. E depois de ver o vinhedo, estou mais confiante na produção. Obrigada. É bom que fomos ver de manhã. Mas a senhora não vai vir pessoalmente? Se viesse, talvez eu tomasse a decisão mais facilmente. A voz grave perguntou, olhando de soslaio para o rosto perfeito de Terachat, que nunca enjoava de olhar. Então, eu vou procurar outro lugar para esperar. Caso você não concorde, ela respondeu, indiferente. Não havia apenas o pomar de Varayut, mas ela gostou deste porque era grande, o que a fazia confiar que ele poderia fornecer a quantidade necessária para a produção. E ela tinha certeza de que o homem fecharia o contrato com ela. Não diga isso, eu vou aceitar, claro.
Mas quando isso acontecer, eu a convido para um jantar. A mão áspera apertou as costas da mão suave de Terahat, acariciando-a levemente. Os olhos afiados percorreram os dedos, o braço, o pescoço e o rosto bonito. Ele usou a língua para empurrar a bochecha enquanto contemplava o rosto perfeito, que era lindo de qualquer ângulo. Claro. Eu te aviso quando for a hora. Nan, vamos. Me desculpe por ter preparado a comida e eu não ter comido. É que tenho um compromisso à tarde e preciso ir rápido. Derachat agarrou o pulso de Titinan, levando-a para a casa de hóspedes. Ela arrumou a mala rapidamente. Titinan não perguntou nada, pois a outra parecia estar de mau humor. Está com fome? Você comeu tão pouco. Depois de saírem, Terat foi a primeira a falar, mas sem olhar para a outra. Não muito. Ainda estou meio tonta, mas posso perguntar. Por que voltamos com tanta pressa? Não era o planejado. Eu não queria ficar. Não gosto de ser importunada, seja com palavras ou ações. É desconfortável. O fato de o outro flertar e tocá-la a deixava incomodada. Ela apressou o homem para terminar a visita ao vinhedo e voltar logo. É mesmo? Eu entendo. Então vamos, ronco. Mas vou parar para a gente almoçar. Ao ouvir o estômago da outra roncar, ela não foi cruel o suficiente para voltar para Bangkok sem comer. Certo. O que você quer comer? Quero te comer. A pessoa perguntada respondeu imediatamente. A resposta a fez ficar sem jeito. Depois de dirigir por muitas horas sem descanso, elas chegaram a Bangkok. No entanto, ficaram presas em um engarrafamento em uma área famosa por ter obras na estrada por 10 anos e ainda não terem terminado. O engarrafamento foi causado pela chuva forte, causando inundações em alguns pontos. O trânsito estava parado. O dono do carro começou a ficar irritada. O plano era chegar em casa antes das 6 da tarde, mas já passava das 7, e elas mal haviam avançado. Chefe, não precisa me deixar em casa. Eu volto sozinha. Deve estar tudo alagado perto do meu dormitório. Seu carro não deve passar. Carros caros como o dela eram mais baixos que o normal. Além disso, o sistema de drenagem perto do dormitório era ruim, então sempre alagava quando chovia. Ah, é? Então durma no meu apartamento. Você volta amanhã. O quê? O carro de luxo parou no estacionamento privativo que tinha a placa do carro dela. Titinan olhou em volta. Até o estacionamento parecia luxuoso, incomparável ao seu dormitório. O estacionamento estava cheio de carros caros. As luzes e a decoração branca e dourada davam uma sensação de sofisticação indescritível. Me siga. Vendo que a outra estava apenas olhando em volta, ela a chamou. A pessoa chamada se assustou levemente e seguiu a mais velha até o lobby. Terachat parou em frente ao elevador, que não precisava ser acionado, pois havia um funcionário para isso. Era este o lugar das pessoas ricas? É apropriado eu passar a noite aqui? De repente, ela se sentiu inferior. Aquele lugar não combinava com ela. Tudo parecia caro. Se eu não posso te deixar em casa, você fica aqui. Entre. A porta do apartamento foi aberta. O interior era tão espaçoso quanto uma casa. Havia todos os cômodos e todas as comodidades. Deixe sua mala aqui, vou tomar banho, pode me esperar aqui. Elas chegaram tarde da noite. O corpo estava cansado de dirigir por 10 horas. Seus pés doíam. Certo. Titinan sentou-se imóvel, sem ousar se mover, com medo de esbarrar em alguma decoração e quebrar algo. Havia pinturas e vasos caros. O corpo pequeno ficou sentado, rígido, até que, depois de um tempo, Terakat saiu do banheiro vestindo apenas um roupão e foi em direção à pessoa pequena que estava imóvel. Virou estátua? Não precisa ficar tão tensa. Vá tomar banho, assim podemos dormir. Você está me convidando para fazer aquilo? O corpo magro perguntou com uma voz sedutora, sorrindo de forma atrevida. Que besteira. Sua roupa está no banheiro. Eu vou esperar no quarto. Me siga. Ela soltou um suspiro baixo antes de olhar para a pessoa sentada no sofá. Viu? Tá me convidando assim. O corpo magro sorriu levemente, olhando para a outra. Você é inacreditável. A pessoa mais velha apertou os dentes por causa da insolência. Ela entrou no quarto rapidamente. Mesmo dizendo aquilo, sua mente estava confusa. Ela tentava fechar os olhos, mas ainda pensava. Será que a outra usaria apenas a toalha, como na noite anterior? Ou usaria o roupão? Ou entraria nua? Por que estou esperando? Embora tentasse não pensar nisso, seu coração não parava. Ela tentou contar até 10 para se acalmar, mas a imagem do corpo pequeno usando apenas a toalha não saía de sua cabeça. Olhou de soslaio para a porta fechada, esperando que ela se abrisse. Pare de pensar. Não se importe. O corpo alto se virou, soltando um suspiro profundo.
Puxou o cobertor para se cobrir, esperando ignorar a porta que não sabia quando abriria. Capítulo 25. Leite de vaca ou leite humano? Chefe, esperou muito? A voz pequena chamou, junto com o som da porta se abrindo. A pessoa que esperava deitada pulou da cama e puxou o cobertor para baixo, olhando para o corpo magro, que estava sendo atingido pela luz de fora, revelando as curvas claramente e que estava vestindo o pijama dela. A pessoa mais velha soltou um suspiro de desânimo antes de se jogar na cama novamente. Não estava esperando. Derachat respondeu, mas secretamente pensou no quanto lamentava que a outra estivesse de pijama e não apenas de toalha, como na noite anterior. Não estava me esperando de toalha, como ontem? Ela perguntou à pessoa que parecia irritada e que ficava ainda mais irritada como se tivesse sido pega. Não, durma logo. Eu estou muito cansada hoje. Ela se virou para o outro lado, de costas para a cama. Ficou atenta ao som de Titinan se jogando na cama. O cobertor grosso foi levantado. Sentiu o colchão ceder e o corpo da mais jovem se mover, aconchegando-se atrás dela. Quer tocar meu peito de novo? E afinal você já sabe se é de verdade ou falso? Titinan sussurrou carinhosamente na orelha da pessoa que tentava dormir, mudando a forma de se referir a si mesma. A que ouvia sentiu o coração acelerar. Mas ela não iria ceder à provocação, pois se caísse, seria alvo das piadas. Você quer que eu toque? Por quê? Porque você tem que me seduzir o tempo todo. Foi você quem disse que não cederia porque eu só tenho o corpo para oferecer. E então o que você me diz? Eu sou boa o suficiente? O queixo dela pousou no braço da pessoa deitada de lado. Olhou de soslaio para o rosto bonito antes de beijar a bochecha macia. Se não for tocar, então bons sonhos. Você adora aproveitar as oportunidades. Derachat resmungou para a pessoa que a tocava sem parar. Mas você não se incomoda, não é? É verdade. O corpo pequeno se deitou também. Ela virou o rosto para quem estava de costas, encostando-se nas costas dela e colocando a mão na cintura até adormecer. Restou apenas Derachat, que ainda respirava fundo, porque a outra estava tão perto que os seios fartos estavam pressionados contra suas costas. Mesmo através do tecido, ela sentia a maciez. E assim, quem conseguiria dormir? As pálpebras se abriram. Ela tentou ajustar a visão para enxergar no quarto. Derachat sentiu como se sua mão estivesse segurando algo, e o pior era que estava abraçada por trás da pessoa pequena. Sua mão esquerda segurava o volume macio. O nariz dela estava na altura da nuca da pessoa abraçada, com o cabelo servindo como barreira. Ao perceber o que fazia, rapidamente puxou a mão e se virou para o outro lado, fingindo que nada havia acontecido. Ela fingiu continuar dormindo. No entanto, o movimento fez a outra acordar. Titinan se moveu, gemendo sonolenta. Já é de manhã? A voz doce murmurou antes de começar a se mover. Sentiu algo frio na área do peito. Ao tocar, percebeu que o primeiro botão estava desabotoado, mas pensou que talvez estivesse frouxo. Que barulho é esse? Derachat, ao ver que a outra havia acordado, fingiu que estava despertando também. Eu te acordei? Derachat se virou para ela. Mesmo tendo acabado de acordar, a outra ainda parecia impecável. O corpo pequeno se virou para encarar o corpo alto. O quê? O botão da minha blusa soltou. Você o abriu escondida? Ela apenas brincou, mas a outra paralisou, com os olhos inquietos em comum. Por que eu faria isso? Que bobagem. Ela puxou a mão rapidamente e se virou, deitando de costas na posição normal, fingindo dormir. Ah, é? Deve ter soltado sozinho. Mas eu tô com sede. Posso beber água? Você quer alguma coisa? Leite. Quero uma garrafa de leite. Toda manhã ela costumava beber leite para forrar o estômago. Em pouco tempo, a garrafa de leite foi entregue a ela, que se sentou na cama, encostada na cabeceira. Derachat pegou a garrafa de leite para beber, mas ficou incomodada quando a outra se sentou ao lado, observando-a enquanto bebia. Ela ficou tensa demais para continuar bebendo. Gosta de beber leite de manhã? Os olhos castanhos brilharam, fixando-se nos lábios sensuais que tocavam a borda da garrafa. É para forrar o estômago. A voz doce respondeu imediatamente, tentando não olhar para o decote que estava tão próximo. E você não acha que meu leite é mais apetitoso do que o leite na sua mão? Quer beber mais? Quem ia querer beber leite estragado? Não, obrigada, disse com a boca, mas seus olhos estavam fixos no decote. A pessoa que foi insultada pulou sobre a outra imediatamente, sentando-se em sua coxa. Disse que meu leite está estragado? Já provou? Abra a boca. Vou te dar na boca.
Além de falar, o segundo botão da blusa foi aberto, revelando a pele até a cintura. A mais jovem segurou o rosto da mais velha, beijando-a. Parecia familiar. Derakat colocou a garrafa de lado e tirou as mãos dela para segurar a cintura fina, puxando-a para perto. Com a outra mão, segurou o seio farto, apertando-o familiarmente. A maciez flexível que ela bem se lembrava. Derakat inclinou o rosto para que os lábios se encaixassem melhor. O beijo úmido começou a fazer barulho. A mais velha começou a respirar ofegante, pressionando o lábio inferior da outra e esfregando os mamilos com os dedos. Está duro, né? Derakat olhou para os mamilos duros. Não sabia se era por causa da provocação, mas sentiu vontade de provar. Os dedos deslizaram pelo colarinho, tirando-o do ombro pequeno e desabotoando mais 2 botões, até que a blusa estava na cintura. Os 2 seios fartos foram agarrados. A língua macia tocou o mamilo doce. Apenas um toque leve fez a pessoa de cima se encolher e levantar o quadril. A língua macia lambeu lentamente. Talvez fosse a primeira vez que praticava intimidade, mas não sabia o que fazer. Ela lambeu em círculos ao redor do mamilo, olhando de soslaio para a mais jovem, que mordia o lábio inferior com um rosto sedutor. Derakat, ao provar, sentiu ainda mais vontade de devorá-lo. Desta vez, cobriu a ponta do seio com a boca, sugando-o e apertando-o. Sugava suavemente e agressivamente, fazendo o corpo da outra estremecer. Titinan sentiu o cérebro ficar dormente. O corpo se contorcia de prazer. Se a outra não parasse, ela não conseguiria se controlar. O leite não está estragado. E é doce. Derakat apoiou o queixo no seio farto, olhando para a pessoa em seu colo. E então? Está satisfeita? Ela só queria provocar, mas agora era ela quem estava perdendo o controle. Ao tentar sair do colo, foi segurada pela cintura e pressionada a sentar onde estava. Estou satisfeita. O hálito quente tocou o peito, causando arrepios. Então me solte. Ou... Quer continuar? Você que está insinuando, não está? Não está molhada? E não quer sair do meu colo. Continua rebolando. É que você está me abraçando. Se é assim, me solta. A pessoa no colo se contorceu, fazendo o joelho esbarrar na garrafa de leite que estava encostada no travesseiro. O leite escorreu, manchando a cama. Me desculpe. Não foi de propósito. Titinan se apressou em buscar um pano, mas era tarde demais. O lençol estava molhado com leite. Tudo bem, eu ia lavar mesmo. Vou mandar para a lavanderia. Quer tomar banho primeiro? Ela não se importou com a mancha. Afinal, a culpa foi dela por deixar a garrafa ali. Depois, tomo banho no meu quarto. Não tenho roupa aqui, mas quero me limpar um pouco. As roupas que trouxe eram todas para a viagem. Se usasse para trabalhar, não seria apropriado, pois não era funcionária efetiva. A única roupa adequada era o uniforme de estudante. É mesmo? Certo. E o que você quer lavar? Tem algo molhado? Não. Não é nada. Vou me limpar então. À vontade. A dona do quarto não a impediu. Apenas observou a outra desaparecer no banheiro. Ela pegou um livro para ler enquanto esperava, até que a porta se abriu lentamente. Isso a intrigou, pois não haviam se passado nem 5 minutos. Seria muito rápido para tomar banho. Chat, Cohen veio te ver. A voz aguda da irmã e a porta se abrindo. Era Choen, a irmã dela. Como você veio parar aqui? Ela admitiu que ficou confusa ao ver a irmã invadir o quarto. A mamãe me mandou trazer sopa de ninho de pássaro. É que você não volta para casa. Eu estava morrendo de saudade. Shoenchat se jogou na cama ao lado da irmã. Em seguida, notou uma mancha molhada perto de Derakat. Água. Que água é essa? E a propósito, eu vi uma mala de viagem lá fora. O que significa? A irmã olhou para ela, exigindo uma explicação. A que foi questionada gaguejou, sem responder, tentando desviar o assunto. Já comeu. Vamos comer algo. Estou com fome. Derakat tentou empurrar Shoenchat para fora do quarto, mas a irmã ainda estava curiosa sobre a mancha molhada. Que água é essa? Você ainda não respondeu, Chat. Leite. Eu estava bebendo leite na cama e derrubei. Não é nada. Leite? Leite de vaca ou leite humano? Tudo era suspeito. Ela ainda não tinha visto a dona da mala. Além disso, as roupas fora da mala eram femininas. Chefe, tem mais toalhas, Anne. No momento em que Titinan entrou no quarto para pedir uma toalha extra, as duas irmãs olharam para a hóspede em uníssono. Shoenchat examinou a estranha dos pés à cabeça antes de se virar para a irmã. É este o leite que estava bebendo? Os seios eram muito chamativos. Até ela, como mulher, sentiu o apelo. Cale a boca. Fique aqui no quarto. E você venha cá. Derakat ordenou à irmã com voz firme para que não saísse do quarto.
Em seguida, puxou o corpo pequeno para fora do quarto, buscando uma toalha no armário. Aquela é a minha irmã. Desculpe, mas ela não me avisou que vinha. Não tem problema. Eu é que estou dormindo aqui. Eu vou embora agora. Titinana estava com medo de ser mal interpretada. Ela se vestiu rapidamente e arrumou as coisas antes de pedir para ir embora. Tudo foi observado por Choent. Ela abriu um pouco a porta e viu as duas conversando em um clima estranhamente particular. Clique. Capítulo 26. Deixou para seduzir. Foi embora? Ao ver a irmã sair para acompanhar a hóspede, Choemchat foi para a sala de estar, sentando-se no sofá. Foi embora. Deirachat respondeu. E então? Foi esse o leite que bebeu? A irmã ainda pressionava, pois a situação era suspeita. Ontem à noite estava chovendo, então eu a deixei dormir aqui. Ela é só uma estagiária, nada demais. A resposta parecia uma negação, mas era evasiva, quase um sim indireto. Como não seria nada? Você morre de ciúmes do seu quarto, nunca deixou ninguém subir, muito menos ficar, e ela é uma estagiária. Além disso, eu acho que ela gosta de você e você não negou. Pergunta demais. Não vai trabalhar? Além disso, eu e ela acabamos de nos conhecer. Derakat tentou desviar, temendo mais questionamentos. É mesmo? Ah, é verdade. Este sutiã caiu no chão. Você não vai lavar? A ponta do dedo de Choenchat pegou o sutiã caído, sorrindo maliciosamente para a irmã, que começava a ficar inquieta. Não é meu. É daquela garota. Derachat pegou o sutiã rapidamente. Por que pensa isso? Por que não seria seu? Como sabe que é dela? A irmã perguntou, inclinando a cabeça, tentando flagrá-la. Pela estampa. Eu não tenho essa estampa. Ah, é? Então estou pensando demais, perguntou Choenchat, franzindo a testa. Ora, no sutiã, acho que ela deixou de propósito para te seduzir. O sutiã de renda foi pego. Terachat agarrou imediatamente. Mesmo sem ter certeza pelo tamanho, ela sabia que era. Ah, é? E você se lembra tão bem do tamanho? Será que você lembra o manequim? Besteira. Era só isso? Se sim, pode ir. Vou tomar banho e ir trabalhar. E avise a mamãe que eu agradeço. Vou comer tudo. A irmã empurrou a mais nova para fora do quarto, mas a outra resistiu levemente, ficando na porta. Choenchat se virou para a irmã com um sorriso. Teirachat começou a desconfiar daquele sorriso. Eu volto outra hora. Na próxima, trago um tônico para sua energia, caso você a tenha esgotado. Aquela garota dormiu no quarto dela? Madame Chow olhou para a pessoa na foto, desconfiada. Não tinha certeza se sua filha mais velha permitiria que alguém dormisse em seu quarto. É verdade. E quando fui lá, a cama estava amassada e, pior ainda, molhada. Sério? Shawi levantou a cabeça para olhar a filha novamente. Choemchat assentiu rapidamente. Estava dizendo a verdade. Se não tivesse visto com os próprios olhos, também não acreditaria. A Chat dormiu com alguém? Ela sabia que a filha mais velha era muito apegada ao seu espaço e não gostava de dormir em outro lugar se não fosse necessário. Deixar outra pessoa entrar em seu quarto era impensável. Em casa, só permitia a entrada da empregada mais antiga. Choem, mande alguém investigar quem é essa garota e de onde ela veio. Pode deixar, mamãe. Ah, não, por que voltou mais cedo que o normal? Hannah se surpreendeu ao ver Titinana entrando na empresa. Não sabia que a chefe já havia voltado. A chefe voltou. O tal Youth não parava de flertar com ela. Ela disse que não gostou e voltou. Talvez ela não esteja pronta para ter alguém? Assim que se sentou, começou a conversar. É mesmo? Ou será que ela ainda não conseguiu esquecer o ex-namorado? Hannah sabia pouco, mas sabia o suficiente sobre a chefe. A chefe teve um ex-namorado? Não ter namorado seria estranho, já que a outra era atraente e perfeita. É por isso que beija tão bem. A voz doce murmurou. Neste momento, a dona da conversa entrou na empresa. Vestia um vestido justo e vermelho que mostrava o decote e as costas, chamando atenção. Chefe, a reunião de hoje foi adiantada para as 10 da manhã. E à tarde, a senhora está livre. Certo. Com qual equipe? A equipe de desenvolvimento de produtos. O setor de produção fará um teste com o novo produto. Quer ir ver? Certo. Vocês duas conversem e decidam quem vai. A voz era calma, mas os olhos estavam fixos na estagiária, que a encarava de volta. Quer ir, Nan? E como é o setor de produção? De repente, lembrou-se de que sua ex-namorada trabalhava lá, mas se consolou dizendo que não teria tanta falta de sorte a ponto de encontrá-la. Nossa empresa tem 2 locais. Aqui ficam marketing, fotografia, compras e outros departamentos. O outro local, em Samut Prakan, é inteiramente de produção. A chefe não confia em outras fábricas, tem medo de não ser higiênico. É mesmo?
Só agora descobriu que a outra levava o trabalho tão a sério. Mesmo parecendo indiferente a outras coisas, ela se dedicava muito. Este é um produto que planejamos lançar como lanche: bolo de banana e banana assada. Pelo teste, o bolo de banana tem validade de 1 mês sem refrigeração, e o custo de produção é baixo, permitindo preço acessível. A banana assada tem crocância, sabor semelhante a banana chips. A equipe de marketing pesquisou e viu que é um lanche para qualquer ocasião. Mas se comprarmos, o preço será alto. Já calcularam se o custo diminuiria se cultivássemos nós mesmas? Já calculamos. O custo diminuiria, mas não temos terra para plantar. Precisamos de grande quantidade. Pelo que pesquisamos, vender para o mercado compensa mais. É mesmo? Que pena. Seria bom se pudéssemos produzir por conta própria, talvez plantar outros produtos para projetos futuros. Então, vamos procurar um lugar. E a embalagem? Podem criar um novo design? Está um pouco simples. Certo. Derakchat encostou-se no sofá, exausta. Bastava ela se ausentar alguns dias para a mesa ficar cheia de documentos. Só de pensar em resolver tudo até sexta-feira, já se sentia cansada. A Choen acha que ela deixou para me seduzir. Não. Não é nada disso. O rosto bonito balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Fechou os olhos lentamente devido ao cansaço. Chefe, chefe! A voz familiar sussurrou perto da orelha de Derakchat, acordando-a do sono. Ela abriu os olhos lentamente. Viu a estudante vestida com roupa justa, ajeitando o cabelo atrás da orelha antes de se inclinar sobre ela. Capítulo 27. Quer tentar introduzir? Gostou do meu sutiã? Eu gosto de você, chefe. A pessoa que estava dormindo acordou, pulando do sofá. O corpo alto ofegava. O som daquela confissão ainda ecoava em seus ouvidos. O rosto corado da outra inclinando-se sobre ela e os lábios dizendo a palavra gosto ainda estavam em sua mente. Acho que ando passando tempo demais com você. Toque, toque. Chefe. Titinan entrou na sala com documentos nas mãos. Eram os documentos de aprovação de orçamento. Ao entrar, viu Derakchat encostada no sofá, massageando as têmporas. O que foi? Os olhos da chefe se voltaram para a estudante, que parou em frente a ela com os documentos na mão. A outra se ajoelhou acariciando as pernas da chefe. Tá com dor de cabeça? Quer que passe? Que tal desta vez eu te dar algo mais do que um beijo? O corpo pequeno se inclinou. A imagem do sonho lhe veio à mente e as palavras ainda ecoavam. Eu gosto de você, chefe. Derakchat engoliu em seco. Será que a outra gostava dela de verdade? E então? Que tal irmos além do beijo, além de chupar o peito? Quer tentar introduzir? O corpo magro se levantou do chão, sentando-se no colo da chefe de lado e abraçando seu pescoço com força. Você está muito atrevida. Os olhos da chefe encaravam a pessoa em seu colo com sentimentos mistos. Sua mão pressionou a nuca da mais jovem, inclinando-se para o beijo que ela desejava. Começou devagar, depois o desejo aumentou, e Derakchat apertou o queixo da estagiária, abrindo a boca e entrelaçando as línguas, provando a doçura. O punho pequeno empurrou o ombro da outra, sentindo a intensidade crescer. Ela não sabia o que é de diferente hoje, mas Derakchat estava mais agressiva do que o habitual. Pum. Chefe, o que houve hoje? A estagiária perguntou, confusa, pois a atitude da outra parecia estranha. Eu estou com dor de cabeça. Muita dor de cabeça, e a culpa é sua. Por isso você vai ter que me pagar. Assim que terminou, os lábios da chefe pressionaram e sugaram a doçura da boca da pessoa de baixo, faminta. Vários dias depois, a estagiária Titinan seguia Derakchat de longe, enquanto a chefe inspecionava cada máquina de produção. A secretária segurava o caderno firmemente, sem nada para anotar ainda. O corpo alto caminhava ao lado do vidro que separava o corredor das máquinas. Bom. Se pudermos acelerar a produção, seria ótimo. Nossos produtos parecem não estar dando conta da demanda. Certo. Nesse caso, que tal olharmos a área onde instalaremos as novas máquinas? Pode ser. Pat, os documentos do plano de instalação das máquinas na zona D. A voz familiar chamou a atenção de Titinan e Derakchat. Mai olhou para as duas, especialmente para sua ex-namorada, Titinan, que não esperava ver ali. Mai só sabia que Derakchat viria, mas não que a ex-namorada estivesse junto. Vamos, chefe. Tipat gesticulou para a saída da zona B, seguindo em direção à zona D. Derakchat assentiu, mas seus olhos ainda observavam sua secretária, que olhava para baixo e se aproximava dela. Mai recuou levemente. Ela pretendia conversar com a ex-namorada para se reconciliar, mas parecia que não seria fácil, pois Derakchat não deixava espaço algum.
Mai esperou por uma oportunidade. Quando Terachat foi olhar o plano de instalação das máquinas, Titinan e Mai ficaram esperando do lado de fora, e essa foi a chance de tentarem se reconciliar. Nan, sobre aquele dia eu queria te pedir desculpas. Eu perdi a cabeça porque senti ciúmes de você. Ciúmes, por quê? A gente não tem nada. E não chegue perto. Se afaste. Titinan se afastou para manter distância entre as duas, mas a outra continuou a segui-la. Não chegue perto de mim, saia, senão eu conto para a chefe. Ela usou o nome da pessoa de posição superior. Você não me ama mais, Nan. Eu estou sozinha agora. Eu terminei com aquela pessoa. Eu queria que voltássemos. Pode ser? Mai tentou segurar a mão da ex-namorada, mas a outra se afastou, olhando-a com raiva. Não amo. Eu te esqueci faz tempo, não me procure mais. Ela gritou, algo que nunca havia feito com Mai. Mas eu... O que você está fazendo com a minha secretária de novo? Derat saiu da sala de reuniões ao ver o rosto preocupado de sua secretária e foi até ela imediatamente. É você de novo? Não tem nada a ver com a senhora. Estávamos apenas nos resolvendo. Mai respondeu sem medo. É mesmo? Terachat ignorou a resposta e perguntou à sua secretária. Titinan balançou a cabeça rapidamente e se aproximou de Terachat. Não a procure mais. E se tentar invadir o dormitório, nem tente. Eu mandei alguém vigiar e te afastar. Se tentar entrar, não terá chance de se aproximar. E por que a senhora tem que se meter nos nossos assuntos? A senhora é só a chefe, não é? Tem certeza? Terachat levantou a sobrancelha, provocadora, e abraçou o ombro da pessoa pequena, puxando-a para perto. Aconteceu alguma coisa, chefe? Tipat saiu da sala de repente. No começo ele não entendeu, mas vendo a situação ruim, seguiu o plano. Não é nada. Siga o plano. Eu vou voltar agora. Vamos, estou com fome. Temos que ir comer. Certo. A pessoa que estava sendo abraçada assentiu levemente, sentindo o calor daquele abraço indescritível. E você, não se aproxime mais de quem é meu. Entendeu? Capítulo 28. O doce na boca. Não vai comer? Está gostoso. A mais jovem olhou de soslaio para a pessoa que havia levado para uma pausa para lanchar antes de voltarem à empresa. Mas agora só ela se deliciava com o doce à sua frente. A outra estava apenas sentada, de braços cruzados, observando-a. Não quero. Não estou com vontade de comer. Ela não era fã de doces. Apenas a trouxe para evitar que ficasse remoendo a história da ex-namorada. Sentou-se de braços cruzados, observando a outra comer. Só de ver a expressão de felicidade da jovem já se sentia satisfeita. Só uma mordida? Por favor. Eu dou na sua boca. Um pedacinho de bolo e chantilly foi levado aos lábios da chefe. Ela apenas olhou de relance antes de inclinar o rosto e abocanhar o doce. O sabor doce e levemente azedo do bolo de morango invadiu sua boca. Está gostoso? Está gostoso. Era realmente gostoso. Ver o sorriso largo da outra fez com que ela sorrisse de leve também. Eu quis dizer, eu estava gostosa? A jovem sorriu, piscando provocadora, antes de abaixar a cabeça para comer o doce. Isso fez a outra cruzar os braços ainda mais forte e virar o rosto. O canto da boca curvou-se em um pequeno sorriso. Vários dias depois... Espera aí. Você a seduziu a ponto de chegar nisso? Você só está em treinamento há pouco tempo. Yong falou surpreso. Titinan havia dito que só a seduziria por ter sido provocada, mas ele não esperava que chegassem ao ponto de se beijarem. Que tipo de jogo era esse? E aí, vai deixá-la te pegar de vez? Yong cruzou as pernas, tomando um gole da bebida, observando em volta procurando homens musculosos para apreciar. É verdade. Vale a pena, não? Estou com medo de você acabar gostando dela. Kirin já tinha visto isso acontecer muitas vezes. Pessoas que diziam que não sentiriam nada pelo parceiro, mas acabavam se apaixonando. É verdade. Você a seduziu tanto. Está gostando da Cinto-Chat? Cough. Claro que não. Não gosto nem um pouco. Estou fazendo isso apenas para provocá-la, porque ela disse que não se apaixonaria por mim. E também para ver se ela amolece quando eu perguntar sobre o terreno que quer para a plantação. Se funcionar, ótimo para mim. A negação dela não foi convincente. Seu coração acelerava só de falar da outra, lembrando do beijo intenso de hoje. Só estou dizendo, se não está sentindo nada, não se deixe levar. Entendeu, garota? A ponta do dedo tocou a bochecha suave de Titinan. É, eu sei. Mas seria bom se você encontrasse alguém novo. Talvez te ajudasse a esquecer a Mai. Kirin olhou para a amiga, que demorava para parar de chorar pela ex-namorada. E se acabar sofrendo pela Cinto-Chat? Yong falou distraído. Yong!
A mão pequena atingiu a pessoa de língua afiada. Yong se virou para olhar Kirin, que o havia atingido no braço. Tá bom, eu sei. Não vou me apaixonar. Quem tem que se apaixonar é ela, não eu. Titinan falou, mas seu coração começou a palpitar só de pensar na outra. Deixa isso pra lá. E aí a gente veio pro host. E não tem ninguém legal, Yong. Que tal comprarmos um drink e chamarmos uns caras? Estou carente. Quero Porsche. Vi a Nuni postar que o queria. Se ela tentar roubar, eu vou me vingar. Kirin preparava o dinheiro contratar o host mais famoso do local. Pode ser. Porsche deve ser o próximo. Vamos juntar dinheiro. Estou meio quebrado este mês. Depois que o casamento desmoronou, ele teve metade da mesada cortada e só a recuperaria se aceitasse a herança ou se casasse. Certo. Opa, ali está ele. Eu quero. Se alguém tentar roubar, me vingo. Kirin apontou para um homem branco, musculoso, com sobrancelhas arqueadas. Parecia quieto, mas charmoso. Certo. Vamos começar a licitação para o drink de Porsche. Quem pagar mais leva o garoto esta noite. Começando com 10 drinks. O apresentador iniciou o leilão. Todos se prepararam para levantar a mão. 3.000 drinks. Logo no início parecia que tudo terminaria. A oferta foi de 3.000 drinks, algo inédito no clube. Todos os olhares se voltaram automaticamente para o ponto central. Uau! Sitar Chat! Yong olhou para a dona da oferta e reconheceu a pessoa. Titinan, ao ouvir o nome familiar, virou-se imediatamente. Ela realmente não esperava que a outra viesse. Chat, você comprou drinks demais. Jalka a repreendeu. Pensava que 1.000 drinks já seriam suficientes, pois só queriam se divertir. Não contratar um host específico. Não queria que ninguém roubasse. Eu a trouxe aqui porque vi que o serviço é bom. Talvez você fique de bom humor. Além disso, seu ex postou que esse host não é bonito. Queria ver se ele teria um ataque ao ver você tirar uma foto com ele. Derachat aceitou vir porque Ai, a aniversariante, queria ver o host mais popular. Não vai guardar um pouco para comprar um drink para você? Ai, perguntou a pessoa que havia chamado o host. Só queria mudar um pouco o ambiente. Não, só vim para o aniversário de Ai. A resposta breve veio, olhando para o host que se aproximava delas. Não está mais saindo com aquela garota? Jalka perguntou, empurrando o ombro da amiga. Do que está falando? Desde a última vez que saíram para ver o vinhedo, haviam se passado vários dias. Ela estava ocupada com o trabalho e com o hotel, e às vezes nem ia à empresa. Chat, você mesma disse que a garota te seduziu. E aí? Balançou? Jalka insistiu, empurrando novamente o ombro dela. Não, nem um pouco. A voz calma respondeu enquanto servia vinho na taça. Deixe-me servir. Porsche pegou a garrafa de vinho, tocando acidentalmente a mão macia dela. Posso ficar com você a noite toda? O homem perguntou, sentando-se ao lado de Terachat e ousando abraçar sua cintura fina. Eu não chamei. É a outra pessoa que você tem que servir, não eu. O braço que a abraçava foi afastado com força. Ela olhou para o homem com raiva. Ele sorriu sem graça e mudou de lugar. Nunca vi a Terachat sair para um host assim. Yong ficou surpreso, não esperava que sua ex-noiva fizesse algo assim. Mas ela já foi no bar onde eu trabalho. Só que é um bar lésbico. Agora não me importo com a Terachat. Me importo mais é com aquela velha que roubou meu Porsche. Kirin olhava para Ai, sentindo inveja. Titina não prestou atenção na conversa dos amigos. Estava focada na pessoa que bebia sozinha, a certa distância, que parecia de mau humor. Capítulo 29. Quantos drinks tenho que comprar de você? Aquela postura parece de velha que ninguém quer. A fala da pessoa bêbada escapou. Kirin estava irritada desde que foi roubada na frente de todos, e ver a atitude satisfeita da outra a deixava ainda mais cheia de inveja. É porque você não conseguiu competir, Rin. Eu sei, mas devia ter me deixado lutar um pouco. Ela começou a leiloar como se fosse um leilão particular. O que deu nela? Kirin ainda olhava para o host, que cuidava da cliente com atenção. A cliente sorria sem parar, o que era irritante. Certo. Acho que você bebeu demais. Vamos para casa. Se beber mais, eu não consigo voltar sozinha. E olha a Nan. Tá quase desmaiando. Rin, preste atenção na sua amiga. Ela está quase desabando. Olhe lá, quase caindo para conversar com a perna da mesa. Hong se virou para a amiga, que estava prestes a desmaiar. Mas os olhos dela ainda estavam fixos em Terachat, que estava sentada longe, sendo servida e mimada pelo host. Eu não aguento mais. Eu estava de olho no Porsche há tanto tempo. Eu vou me vingar. O corpo pequeno se levantou abruptamente e foi até a mesa de Terachat. Ela parou em frente a Ai,
que olhou para a intrusa. O que foi? Ai perguntou à estranha que estava parada à sua frente e a encarava. Vai ficar com o Porsche só para você. A voz pequena reclamou, puxando o braço do rosto para afastá-lo. Ai não a segurou, mas olhou para o rosto vermelho e os olhos perdidos da outra. Era óbvio o quão bêbada ela estava, mas não era motivo para a outra brigar com ela. Rin, vem cá, me desculpe. Yong correu para se desculpar, arrastando Titinan junto. Você, o que está fazendo aqui? Derachat, ao ver o rosto familiar, levantou-se e segurou o braço da outra imediatamente. O hálito dela cheirava puro álcool. Por quê? Você pode vir, eu também posso. Ela ainda olhou para o host que servia Terachat e em seguida olhou para a pessoa à sua frente, que sorriu, divertida. O quê? Está com ciúmes de mim? E você veio para cá? Não, só vim buscar uma amiga. Ei, Rin. Titinan tentou se justificar usando a amiga como desculpa. Mas ao se virar, viu a amiga no colo da outra, agarrada a ela, balançando-a sem parar. Yong tentava segurá-la pela cintura, chamando o nome da amiga, Kirin, que estava fora de si por causa da bebida. Já chega. Eu levo você. Derachat não se importou com o que estava acontecendo com as amigas, pois Jalka estava cuidando delas. Não vou. Não vou. Eu não vou para casa sem um homem. A pessoa pequena reclamou, provocadora. Ela não sabia por que tinha que provocar. Por quê? Você quer levá-lo para o quarto? Quer tanto assim? A voz aguda perguntou, irritada. As sobrancelhas se franziram, olhando para a pessoa à sua frente, que a encarava de volta. Jalka, consegue cuidar da Ai? Consigo. Se quiser levar a garota para casa, vá. Eu cuido das coisas por aqui. Jalka viu que Terachat estava preocupada com a outra, que mal conseguia ficar em pé. Cuide das coisas. E você, vamos agora. Anda. Antes que ela terminasse a frase, o corpo pequeno de Titinan foi puxado para fora do bar pela pessoa mais alta, que a levou direto para o carro. Ela enfiou a outra no carro e voltou para o assento do motorista. Para onde vamos? A pessoa que foi enfiada no carro perguntou, com raiva, olhando para a outra. Está bêbada. Vou te levar para o meu apartamento. Você não vai sair daí? Vai ficar no meu colo por muito tempo? Ai olhou de soslaio para a estranha que não saía do seu colo e ainda puxava a gola da sua blusa. Invejosa. Velha assim devia ir à igreja, fazer caridade. Por que está roubando meu homem? A pessoa bêbada falava lentamente. Ela mal tinha consciência, não sabia o que estava dizendo, apenas sentia inveja. Deve ser porque você não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, volte para casa. Ela normalmente não era de discutir, mas se alguém a provocasse, ela não ia ceder. Ei, Rin, vamos, me desculpe. Yong se curvou repetidamente, pedindo desculpas, a ponto de sentir o pescoço doer. Mas sua amiga Kirin não parava. Yong, leve-a para casa, ela está muito bêbada. Olhe, ela puxou a gola da blusa da Ai. Certo, Ai, eu a levo. Vamos, Rin, vamos. O braço grosso de Yong envolveu a cintura da amiga, tentando puxá-la para longe. Mas a mão pequena agarrou o pulso de Ai. A pessoa cujo pulso foi agarrado se soltou, mas foi agarrada novamente. Não me toque. Garota mal educada. Ai olhou para o braço, que estava sendo segurado com força, e tentou se soltar do abraço de Yong. Yong, que estava cansado, soltou a cintura pequena, pegando o cabelo que caía sobre os olhos. Isso fez com que Kirin se desequilibrasse e caísse, batendo o rosto com força no rosto de Ai. Ai? Você está me agredindo? Ai olhou com raiva, segurando o canto da boca, pois sentiu uma leve dor. Me desculpe. Machucou? Ela não tinha intenção de machucar a outra, só queria provocar. Mas o olhar insatisfeito da outra a fez sentir-se culpada, como se tivesse cometido algo grave. Machucou minha boca. Não vai assumir a responsabilidade? Boca machucada precisa de curativo. O dedo dela pressionou o canto da boca, que latejava. Kirin olhou para os lábios por um momento, antes de segurar o rosto da outra e beijá-la. Tudo isso sob o olhar de Jalka e Yong, que ainda estavam ali. Os lábios se tocaram por um segundo antes de se separarem. Satisfeita? A mais jovem perguntou com o rosto vermelho, pois nunca havia beijado uma mulher antes. Eu não pedi um beijo, eu pedi um curativo. Você é psicopata? Beijar as pessoas assim? O quê? Mas você mesma disse para eu assumir a responsabilidade. Ela pensou que, como a outra estava olhando para seus lábios, queria ser beijada. Garota psicopata. A voz grave repreendeu, olhando para a mais jovem que ainda estava sentada em seu colo. Quem é psicopata é você. Antes que ela terminasse a frase, sua cintura foi agarrada e ela foi puxada para fora do bar, sendo levantada pela cintura. Já chega, Rin. Vamos. Não ouse me procurar de novo. Da próxima vez, não cedo.
Kirin ainda se virou para encarar a outra, olhando-a com hostilidade e apontando para Ai, que ainda estava massageando os lábios. Vamos, Rin. Yong agarrou a cintura da amiga e a arrastou para fora do bar, enfiando a bêbada no banco de trás e partindo imediatamente. E aí? Nova experiência, ser xingada por roubar um host e ainda foi beijada. Elas saíam sempre, mas nunca tinham passado por isso. E ainda por cima, era amiga da rival de sua amiga. Que coincidência. Aniversário horrível. E a Chat levou a garota para casa, e isso? Ela viu quando Ter a Chat arrastou a garota para fora. Ela não sabia o quanto a outra não sentia ciúmes para agir assim. Que tal mandarmos uma mensagem para elas? É mesmo, Ai, não se esqueça de lavar as mãos antes. Não se esforce demais e corte as unhas antes. Só vou deixá-la em casa e volto. Só estou cuidando de uma funcionária. Chegamos. Consegue subir sozinha? Depois de ver a mensagem das amigas, Ter a Chat balançou a cabeça, rindo da ideia delas. Ela não estava pensando em nada sexual. E não consigo. Estou tonta. Pode me levar até o quarto? Titinan acariciou a coxa da motorista, inclinando-se e levantando o rosto. Terakat, ao olhar para baixo, viu os olhos úmidos que a encaravam. Os lábios dela estavam prontos, esperando. Ela não sabia o que estava pensando, mas sentiu vontade de beijar aqueles lábios. Você gosta de provocar? E você gosta? Não, tenho nojo. A que falava se afastou, foi para o lado do passageiro, abriu a porta e pegou a bêbada no colo, levando-a para o quarto. Pum! Derachat deitou o corpo pequeno, exausta. Além de ter que carregá-la, ela teve que subir 3 lances de escada. Seus olhos se voltaram para o corpo deitado. A saia curta estava levantada. Os seios fartos estavam expostos por cima da blusa. O top pequeno mal conseguia segurar os seios. Vai embora ou vai ficar aqui? Já é tarde. Ao olhar para o relógio, viu que era quase 2 da manhã. Se tivesse que dirigir de volta, não conseguiria dormir. Por quê? Quer que eu durma aqui? O que está pensando? Derachat se ajoelhou na cama, com os 2 braços ao lado do rosto da pessoa deitada, que se virou para encará-la. E se eu estiver pensando em algo? Ela acariciou o rosto perfeito, mordendo o lábio inferior para se conter. Mas naquele momento, naquela situação, quem conseguiria se controlar? Era como um pedaço de carne na frente de um predador faminto. O cheiro doce era tão tentador que ela queria enterrar os lábios na pele macia. Quantos drinks eu tenho que comprar de você? E o que você pode fazer? O cotovelo dela desceu, apoiando-se na cama, diminuindo a distância. Os dedos acariciaram a bochecha macia. O nariz esfregou-se lentamente na bochecha. Pague o quanto quiser. Você pode fazer o que quiser. Ou que tal me contratar para praticar na cama? Que tal esta rodada como teste? O nariz esfregou-se no pescoço, inalando o cheiro familiar. E parecia que ela havia se viciado naquele cheiro. Titinan não esperou. O top dela foi puxado para baixo e ela segurou o rosto de Terakat para que se olhassem. Quer? Desta vez a outra parecia mais vulnerável do que nunca. O olhar carente e sedutor era mais intenso do que o normal. Não quer tentar? Esta rodada é de graça. Os olhos dela olharam para o pescoço branco e ela engoliu em seco. Ela queria morder aquele pescoço. Adora seduzir. Quer dinheiro a ponto de se vender? Certo, eu pago. Para mulheres interesseiras como você, é com dinheiro que se resolve. O queixo dela foi apertado com força. Terachat beijou os lábios rosados. A ponta da língua explorou a boca maciamente. As roupas foram sendo tiradas. As duas se abraçaram novamente. Pela primeira vez, Titinan viu o corpo esbelto de Terachat. O corpo elegante era de tirar o fôlego. As mãos pequenas acariciaram a cintura fina da mais velha, subindo até os seios, apertando os seios fartos. Os dedos da mais jovem os apertaram, esfregando a ponta dos mamilos doces, que ficaram duros. A pessoa que estava sendo mimada não conseguiu se conter, demonstrando claramente sua excitação. Nan! Derachat montou sobre o corpo pequeno, enfiando o seio farto na boca da pessoa de baixo. A língua pequena lambeu a ponta do mamilo. O outro seio foi amassado. A carne macia escorria entre os dedos. Chat. Titinan usou os dentes afiados para morder a ponta do mamilo. A que foi mordida estremeceu, segurando o ombro da mais jovem, apertando com força por causa da dor. Ao ver a expressão de dor da pessoa por cima, ela acalmou, lambendo suavemente. Não morda. Ela deu um tapa no braço pequeno. Mas quanto mais a outra era agressiva, mais ela sentia um arrepio. Seu corpo estava mole. Não gosta de ser forte assim? Mas você é muito sensível. Do que você gosta? Ou quer tentar ser ativa?
Eu abro as pernas para você. Ela admitiu que estava muito excitada. O cheiro doce da pessoa à sua frente a fazia perder o controle. Seus olhos olharam para os lábios que a beijavam. O pescoço branco era irresistível. Atrevida. Se eu te penetrar, vou fazer você gritar. A que falava sorriu, provocadora. Apertou os seios da pessoa por baixo, aninhando o rosto no pescoço branco, pressionando os lábios suavemente no pescoço. Ela se moveu, saindo de cima do corpo para se encaixar entre as pernas da mais jovem. Tente para ver se consegue. Só de pensar nos dedos longos de Terachat entrando, seu coração palpitava. Ela sentia-se excitada em todo o corpo. Sua buceta está molhada. Minha barriga está molhada. Está excitada a esse ponto? A barriga dela roçava na buceta úmida que, com apenas o começo, ficou molhada e brilhante. Chat, eu não aguento mais. Lamba, por favor. O corpo pequeno pediu, com a voz trêmula. A falta de intimidade a deixou muito excitada. As pernas foram abertas. Derakat, a inexperiente, olhou fixamente antes de pressionar o rosto e lamber o néctar. A primeira sensação não foi de nojo. Pelo contrário, ela gostou ao ver a outra se encolher. Ah, você disse que nunca tinha... Nunca tive. Você é a primeira. Apenas o toque da língua na buceta a fazia se mover. A língua se moveu sozinha. Derahat segurou as pernas que tentavam se fechar, abrindo-as. Ela se afastou da buceta, olhando para ela, que estava brilhante com saliva e o néctar. Está excitada assim? O rosto bonito olhou para o rosto doce que implorava. Estou excitada. Pode lamber de novo. E enfiar seus dedos também. Titina mal conseguia se controlar. Ela levantou o quadril, pressionando o rosto de Terachat contra a buceta. A língua macia lambeu ao redor, lentamente. Quando a outra começou a gemer, ela começou a lamber o ponto sensível. A língua úmida lambeu rapidamente. A ponta da língua lambeu a buceta clara, voltando ao ponto sensível. Ela sugou a carne doce como se estivesse chupando um pirulito doce. Chup! Chup! Ah! Isso! Agora ela mal conseguia respirar. Os pés se contraíram. Os olhos bonitos olharam para baixo, para o rosto bonito que estava concentrado em sua buceta. Os lábios sugavam sua buceta, fazendo-a sentir um calor. Mesmo que a sala estivesse fria, o calor em seu corpo não diminuía. Molhada assim. Está pronta, não está? Eu vou fazer você gritar. O rosto bonito se afastou, perguntando roucamente. A que foi perguntada assentiu rapidamente. A buceta dela sentiu os dedos se aproximando, antes de entrarem lentamente. Vrum! Ai! O quê? Chat, o buraco errado! Ela não reclamaria se o dedo não tivesse ido para o lugar errado antes de subir para o canal do amor. Capítulo 30. Beber de um gole só. A médica vai te dar um anti-inflamatório. A médica, vestida de branco, escreveu a receita para a pessoa que estava emburrada e de mau humor na enfermaria, com a outra sentada ao lado, visivelmente culpada. As duas saíram da enfermaria, esperando o número ser chamado para pegar o medicamento. Após o que aconteceu, no momento em que Terachat estava introduzindo os dedos longos e pontudos, acabou acertando o orifício errado sem querer. Titinan sabia que não deveria ficar irritada, mas não sabia o que sentir. Entre a vergonha por ter convidado ou a excitação que ainda persistia. Vai ficar emburrada por muito tempo? Vendo a outra em silêncio por um bom tempo, Terachat sentiu-se incomodada. Não estou emburrada. O corpo magro respondeu calmamente, virando o rosto para o lado. Titinan não estava brava, ela entendia que a outra não tinha experiência, mas ter que vir ao hospital de madrugada por causa de um ferimento em seu canal era um pouco vergonhoso. Senha 302. A enfermeira chamou. Terachat foi quem se levantou pegando o ticket da mão da mais jovem. Ela foi buscar o remédio e voltou com o anti-inflamatório. Vamos. Certo. Titinan seguiu as costas da pessoa mais velha. A que estava na frente olhou para trás, pois a mais jovem caminhava vários passos atrás dela. Quer ir dormir no meu apartamento? O quê? Vai me chamar para fazer de novo? Ainda não sarou. Titinan resmungou, pois sentia dor ao caminhar. Sem falar no banheiro, que ardia tanto que ela nem queria ir. Então, eu levo você para o seu dormitório. Terachat respondeu com a voz suave, sentindo-se culpada. Ela apenas olhou para Titinan, que andava aborrecida em direção ao carro. Me deixe no meu dormitório, amanhã ainda tenho que trabalhar. Posso te perguntar uma coisa? Por quê? Vai perguntar onde é o meu ponto G? Não, sobre isso me desculpe. Eu vou estudar sobre isso. A que falava gaguejou, envergonhada. Titinan, ao ver aquilo, não respondeu nada. Apenas se inclinou e beijou a bochecha da pessoa mais velha. E eu vou esperar. Da próxima vez, quero sentir prazer. Mas, o que você quer perguntar?
Na verdade, eu estou curiosa. Por que você aceitou dormir comigo? Porque você gosta de mim? Ou quer dinheiro? Ou quer outra coisa? O silêncio tomou conta do carro. Os lábios de Titinan se apertaram. Ela olhou para a pessoa ao lado antes de soltar um longo suspiro. No começo eu só queria te provocar. Mas, para ser honesta, eu gostei. Quando beijei você. E esta noite foi o momento que nos levou a isso. Mas eu tenho outra coisa que quero. Na verdade, eu quero o projeto que você está procurando para a plantação de banana e os novos produtos. E depois? A voz da chefe soou dura. A resposta deixou um pouco irritada. Ou talvez fosse porque a resposta não era o que ela queria ouvir, e isso a frustrou. Isso a fazia sentir-se uma idiota que havia caído na lábia e que tudo era por interesse. Eu quero sugerir que você olhe o terreno que eu tenho. Eu acho que a minha família pode fazer o trabalho e, se eu conseguir, seria bom, porque o dinheiro seria muito. Desde que ouviu o nome do projeto, Titinan estava esperando a oportunidade para falar sobre isso. Se ela conseguisse, sua família teria uma renda estável. Ah, é? Quer tanto que tem que se vender? Você é interesseira. É o tipo de mulher que se vende para conseguir o que quer, é isso? Certo. Então vamos ver o quanto você consegue me satisfazer. Quem sabe, se for atrevido o suficiente, eu dou o projeto. Espere, não precisa falar de forma tão agressiva. Titinan estava confusa com o motivo de a outra estar tão irritada. Terakat apenas olhou para ela antes de se levantar bruscamente e ir para o lado dela. Ela agarrou o pulso de Titinan para fazê-la sair. Na mesma noite, Titinan voltou ao mesmo apartamento pela segunda vez, mas desta vez foi diferente. Terakat não a colocou de forma gentil. Em vez disso, empurrou a mais jovem para a cama. Se você quer o projeto, abra as pernas. Use seu corpo para consegui-lo. Alguém como você só tem isso para oferecer. Tapa. Aquela foi a gota d'água. Tina deu um tapa no rosto da pessoa que estava sobre ela. As lágrimas vieram, pois ela não pensou que a pessoa à sua frente pudesse desprezá-la tanto com palavras quanto com ações. O tapa foi tão forte que a outra virou o rosto antes de rir. Ela virou o rosto bruscamente e olhou para Titinan, segurando seus pulsos acima da cabeça, pressionando-os contra o colchão. A boca sensual se cravou em seu pescoço, mordendo sua pele branca. Os dentes afiados morderam seu pescoço com força. Ah, dói! Chefe! Dói! Ick! Me solta! O corpo pequeno se debatia, mas não conseguia lutar contra a força da pessoa por cima. A outra apenas continuou a beijar seu pescoço, cravando os dentes com a mesma força. É o preço justo. O que você quer tem valor. Você tem que me agradar, não é? Uma das mãos da chefe se soltou. Ela puxou a ponta do top que Titinan usava até a base dos seios, antes de segurar seus pulsos novamente. O nariz roçou no seu peito. A língua macia lambeu o mamilo. Em seguida, ela cobriu a ponta do mamilo com a boca, sugando-o com força, alternando entre os dois lados. Chup, chup. A força da sucção e do puxão fizeram o corpo sob a chefe, que tentava não ceder ao toque, começar a se render à estimulação. Mas desta vez, não havia gentileza alguma. Terat não se importava com os gemidos de Titinan. Pelo contrário, sugava com mais força, até que os mamilos ficaram molhados de saliva. O corpo alto se encaixou entre as pernas de Titinan, empurrando o corpo para o meio, fazendo com que as pernas da mais jovem se levantassem e a saia subisse até a cintura. Derachat tirou as mãos que seguravam os pulsos da mais jovem e as levou para baixo, encontrando a calcinha e puxando-a para baixo. Isso revelou o néctar escorrendo no centro da calcinha escura. Atrevida. Você é atrevida. Interesseira. A voz dela era dura, e ela olhou para o rosto da mais jovem, que estava prestes a chorar. Chefe, me solta. O dedo da chefe roçou no ponto sensível de Titinan. Apenas um toque fez o corpo da mais jovem estremecer. O corpo se encolheu quando o ponto sensível foi estimulado. Ela o massageou levemente com a mão grossa, soltando os pulsos da mais jovem. Assim que ficou livre, Titinan recuou até a beirada da cama. Já chega, chefe. Você está satisfeita, mas eu não. Derachat seguiu a mais jovem, segurando suas pernas para que ela não fugisse, e se inclinou beijando-a. Titinan queria xingá-la, mas acabou abrindo a boca para outra introduzir a língua. A língua quente invadiu, explorando toda a sua boca. Titinan levantou a cabeça quando a língua da chefe invadia com mais força. O corpo magro foi aprisionado em seu abraço. A boca grossa beijava sem parar. Seus lábios eram amassados e mordidos. A língua explorava tanto que Titinan mal conseguia respirar. Ela tremia.
Segurou os dois braços de Teerachat, acariciando o rosto dela, na esperança de que a outra aliviasse a força. E pareceu funcionar. Teerachat diminuiu a força, parando de morder os lábios, apenas sugando-os. Ah! Não consigo respirar. Os olhos de Titinan ficaram revirados, pois parecia que ela estava sem ar. Ela teve que afastar a outra. Gema alto. Se você quiser o projeto, gema alto. Se me satisfizer, eu dou o projeto. Então, seja atrevida. Seja quem você é. O corpo alto recuou levemente. Ela levantou o quadril volumoso de Titinan, segurando-o e colocando-o em seu peito. A saliência levantada ficou na altura do queixo da pessoa mais velha. Teerachat estreitou os olhos. Ela inclinou a cabeça levemente, sugando o canal doce que estava levantado. O corpo da mais jovem se curvou. Suas pernas apontavam para o teto. Não vá com força. Ick. Dói. Titinan não gostava daquela sensação. Era como se estivesse sendo forçada. Vendo Titinan parada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Teerachat percebeu que estava errada. Desculpe, eu vou com calma. Não vou forçar. Tudo bem? Não machuque. É isso que eles chamam de beber de um gole só? O dedo dela acariciou a buceta na frente de Titinan. A ponta do dedo foi sendo introduzida lentamente no canal do amor, enquanto a língua macia lambia o clitóris. Titinan olhou para a pessoa à sua frente, confusa. Se a outra não tinha experiência, por que fazia isso em uma posição tão difícil? O canal do amor de Titinan foi penetrado profundamente. O dedo se movia rapidamente. O corpo alto se ajoelhou, levantando seu quadril. O corpo pequeno era servido pelo canal do amor, tanto com os dedos quanto com a língua macia, que investiam com tudo. Titinan gemia de prazer, apertando o travesseiro. Você está muito molhada, sabia? Chefe, essa posição é profunda. Seu rosto parece faminto. Você gosta? Está contraindo tanto que sente prazer. Mesmo assim, você ainda fica excitada. O dedo dela começou a penetrar com mais força. A outra mão apertou o cabelo de Titinan. Mas não era um aperto de ódio, era de excitação. O canal do amor foi penetrado com mais força. O dedo era apertado pelo canal estreito. Mas quanto mais a chefe penetrava com força, mais o néctar lubrificava o dedo. Quanto mais o dedo era apertado, mais ele penetrava com força. Titinan gemia incontrolavelmente. O corpo pequeno olhou para a pessoa mais velha com súplica. E parecia que o dedo dela acertou o ponto de Titinan. Ao ser pressionada naquele ponto, ela estremeceu. Chefe! A buceta de Titinan foi penetrada com mais e mais força, e Teerachat parecia saber que o dedo dela havia atingido o ponto da mais jovem. Ela investiu no mesmo ponto repetidamente, esfregando o dedo dentro até que o corpo pequeno se contraiu e atingiu o clímax, com o quadril ainda levantado. O quadril volumoso de Titinan foi abaixado. O corpo alto se inclinou, acariciando seu rosto suavemente. Eu vou te dar o projeto. Mas em troca você será minha parceira sexual, e eu poderei fazer o que quiser com você. Mas prometo não te forçar.